Olá, seja muito bem-vindo à oração virtual, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Desde já pedimos a proteção de Nossa Senhora, Nossa Mãe. Abençoa-nos, ó Mãe, abençoa-nos, dai-nos a bênção, ó Virgem Aparecida. Oh, do Paraíba, oh, és Mãe querida. Oh, apareceu Virgem Maria no Paraíba, Aparecida. Oh, és Mãe querida. Oh, Aparecida. Oh, apareceu Virgem Pretinha, Aparecida. Abençoa, Mãe, a humanidade, livra-nos dessa pandemia. Diante da bênção do Senhor, vamos ao que interessa, né? Diante da bênção do Senhor, através de Nossa Senhora, vamos ao que interessa. O tema de hoje que eu estou trazendo aqui no oração virtual, né? Para que vá ao teu coração, ao teu coração, é o seguinte, ou seja, por que nós devemos orar? Você já se perguntou por que nós devemos orar? Nós sabemos que a oração é o alimento da alma. Nós sabemos também que sem a oração a alma padece. Ou seja, a alma padece. Da mesma forma que o corpo sem o alimento, ele padece. Ou seja, a alma padece. Ou seja, esses dois aspectos. Primeiro, nós devemos orar porque a alma precisa do alimento. Segundo, sem o alimento, a alma padece. Ou seja, a alma morre, né? Ela não se sustenta sem o alimento dela. E o alimento dela é a oração. E terceiro ponto que a gente poderia colocar é o que? A oração, ela é esse diálogo com Deus, ou seja, o diálogo meu com Deus, né? O diálogo, né, meu, ser humano, ou seja, meu pessoa com o próprio Deus, ou seja, né? Não vou entrar em detalhe com relação à oração em si, mas quero deixar bem claro, firmar bem claro essa questão, né? Porque nós devemos orar. E eu quero colocar no sentido, ou seja, em um sentido, ou no sentido, né, aspecto, ou seja, no sentido de um aspecto. Ou seja, você imagine aquelas pessoas que já se foram, né? Ou seja, todas as pessoas que já se foram, que eram do seu convívio, né? Pessoas, não vou dizer quem, mas você imagina as pessoas que já se foram. Onde essas pessoas estão? E para onde essas pessoas elas devem ir? Ou seja, o ponto aonde essas pessoas elas devem ir. E se elas ficarem dependentes, né, da tua oração, da minha oração, como a palavra de Deus fala do Lázaro, né? A história lá do rico e o Lázaro, né? Que o Lázaro pediu, né? Pai Abraão, pede que vá lá uma pessoa, vá daqui, né? Vá aqui avisar, né? Moisés ou um dos profetas vá lá avisar, para que meus irmãos não passem pelo mesmo flagelo, pelo mesmo suplício que eu estou passando aqui. E ele disse, não, né? Ele tem lá os profetas, os teus irmãos, ele tem lá os profetas, ou seja, ele tem lá as pessoas que convivem lá no meio dele, né? Não adianta se eu ressuscitar alguém e voltar lá, ele não vai acreditar, né? Ele não vai acreditar. Então eu fico imaginando nesse sentido aspecto, nesse ponto, ou seja, se nós não rezarmos, se nós não interceder por aqueles que já se foram e que talvez estejam passando por algum suplício, algum martírio, algum tipo de purificação, né, que realmente a igreja diz que o tem, ou seja, um tipo de purificação, ou seja, o purgatório, né? A pessoa está no purgatório, está sendo purificada e precisa da oração. Aí eu fico imaginando se você não reza, ou seja, se você não reza pelos seus, se você não reza por aqueles que você tem uma admiração, que você tinha uma admiração quando eles estavam vivos, quando eles estavam aqui. Eu fico imaginando se você não reza, se você não faz a sua parte. Quando você chegar lá também, vai que você precise de oração também e ninguém reza por você, ou seja, ninguém se lembre de você,
para rezar, para colocar diante de Deus, ou seja, a sua intenção, né? Como é que vai ficar? Então, meu irmão, minha irmã, pense nesse sentido aspecto. Eu sei que não vai, que eu não vou demorar, não vou me alongar muito nesse tutorial, mas eu queria só deixar esse lembrete, o quanto é importante a oração. Tem que rezar, tem que se colocar diante de Deus, alimentar a tua alma. Se a tua alma está fraca, debilitada, falta oração. Aqui eu pego até as palavras do meu pároco, né, do meu pároco aqui da minha paróquia, que diz, né, que fala palavras, né, de Teresa, Santa Teresa, Santa Teresa, se eu não me engano, são palavras dela que ele diz, ou seja, se a graça não vem, é porque você não reza. E se você não reza, a graça não vem e a culpa é tua. É basicamente isso, ou seja, se a graça não vem, a culpa é tua. E se a culpa é tua, é porque você não reza. Ou seja, se você reza, a graça vem. E se a graça vem, é porque você reza. Entende? Então, é nesse sentido. Tem que rezar, não pode deixar de rezar. Alimenta a tua alma, alimenta o teu espírito com a oração. Seja ela cotidiana, seja ela, né, de hora em hora, seja hora. Igual resultado aí, resultado, né, resultado de pesquisa. De hora em hora, você vai lá e reza, se coloca diante de Deus. Então, eu deixo o meu abraço aqui, agradeço demais aqui você está aqui no canal Oração Virtual e espero que tenha atingido aí o teu coração essa pequena motivação, né, do quanto é necessário a gente rezar, do quanto é necessário a gente ter a oração, seja cotidiana, seja diária, seja semanalmente, seja mensalmente, ou seja, eu não sei de que forma que você reza, tem de quanto em quanto tempo, mas eu diria para você, faça que nem essa comparação, que nem um alimento que você alimenta o corpo. Todo dia você tem que alimentar o teu corpo, então todo dia você tem que alimentar a tua alma, tá certo? Então, um forte abraço, agradeço demais você estar aqui no canal Oração Virtual. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Um forte abraço, que Deus te abençoe e a bênção de Nossa Senhora. Mãe, abençoa-nos, abençoa a nós, os teus filhos, ó Mãe. Ó Mãe, abençoa-nos, Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Até o próximo tutorial.